que sustenta você quando você está passando por momentos difíceis, por momentos de adversidades? Ao que você se apega para continuar seguindo em frente? É sobre isso o Salmo de número 3. O que nós encontramos no Salmo de número 3 não é apenas uma cena da vida de Davi, mas aqui há muitas verdades espirituais que são aplicáveis, essenciais e muito importantes para a nossa vida. Por isso que mesmo o Salmo tendo apenas 8 versículos, eu vou dividi-lo em 4 partes para que nós possamos falar sobre ele. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Vamos entender um pouco do contexto desse salmo. Davi está fugindo de Absalão, seu filho. Essa situação é bastante trágica, mas em parte ela é fruto também da omissão de Davi como pai, que não havia corrigido Absalão nem quando ele assassinou um de seus irmãos. Agora Davi se vê abandonado, com suas tropas diminuindo, com os seus inimigos declarando que não há salvação em Deus para Davi. Essa situação ela muito se aplica a nós, porque na nossa vida nós também enfrentamos muitas adversidades, inclusive o nosso próprio pecado. Nós travamos uma batalha contra o nosso próprio pecado. Agora, a pior circunstância que nós podemos chegar é acreditar que o nosso pecado é grande demais, que não há refúgio. E isso é uma mentira. Nós somos sim pecadores, nós somos sim culpados e não há mérito algum em nós, mas há refúgio. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Mesmo em meio a toda essa situação adversa, toda essa vergonha, toda essa culpa, Davi clama ao Senhor. Tu és o meu escudo. E a palavra hebraica aqui para escudo, ela carrega um significado maior do que um simples escudo. Ela se refere a uma proteção completa que nos cerca completamente por fora e por dentro. Davi clama ao Senhor e ele diz que o Senhor responde. Assim também nós devemos fazer em nossos dias, não somente nos momentos de tribulação, de adversidades, mas em todos os nossos momentos, em todas as nossas decisões, em todos os nossos dias, nós devemos orar ao Senhor. E, importante, orar unicamente a Deus, pela orientação do Espírito Santo e pela mediação de Jesus Cristo, o nosso único mediador. Nós não somos justos para nos achegarmos a Deus. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer entre nós, mas pela fé em Cristo que se entregou por nós, porque Ele é justo, nós podemos orar em nome dEle e assim podemos nos achegar ao Pai. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Cercado de inimigos por todos os lados, Davi se deita, dorme, se levanta, porque o Senhor o sustenta. E aqui está uma das maiores provas de fé, descansar no Senhor em meio às adversidades. Muitas vezes nós somos levados a colocar algumas circunstâncias da nossa vida acima do poder de Deus, como se Ele não tivesse controle sobre aquela situação. Mas nós devemos nos lembrar que mesmo que nós não tenhamos controle da situação, que a situação para nós pareça caótica, essa situação não está fora do controle dele. Está fora do nosso controle, mas não foge do controle dele. Ele é soberano a toda situação, a toda e qualquer circunstância, e nós podemos descansar nessa soberania. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi sabia que mesmo expulso de Jerusalém, ele iria voltar triunfante pela fé. E ele termina com uma certeza: ao Senhor pertence a salvação. Assim como Jonas também vai reconhecer lá na oração de Jonas, em Jonas capítulo 2. E essa é uma verdade espiritual muito importante que precisamos falar sobre ela. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação não vem por mérito humano. Nós não somos capazes de conquistar a salvação por nossas próprias obras.
É Deus que vem até nós pela sua graça irresistível, nos tira do nosso estado de condenação merecida e nos conduz até Cristo, onde há refúgio, perdão de pecados e salvação. Esse salmo nos ensina que nesse mundo caído nós teremos sim muitas adversidades, mas que em meio a essas adversidades nós podemos encontrar descanso no Senhor. Que assim como Davi, nós possamos reconhecer a nossa total incapacidade e confessar com fé: ao Senhor pertence a salvação. E esse é o Salmo de número 3. Que o Senhor possa nos perdoar por confiar tanto em nós mesmos e possa nos ajudar a encontrar refúgio e descanso em Cristo, somente em Cristo, nosso mediador, nosso Salvador, nosso escudo.